Amém. Nós estamos numa sequência de palavras no Evangelho de João, falando sobre os milagres do Evangelho de João. E hoje vamos continuar o capítulo 9. A ordem cronológica ela não é exata, né? Mas eu estou indo do final para o início do Evangelho, então já passamos por alguns aí, estamos no capítulo 9. Nós vamos ler do 1 até o 7, capítulo 7, verso 7, aliás. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. E enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tenho dito isso. Tendo dito isso, cuspiu no chão e fez barro com saliva e aplicou sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi e lavou-se e voltou enxergando. Até aqui. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, nós continuamos na tua santa e bendita presença. Sabemos, ó Pai, das nossas limitações e da maneira como nós somos, Pai. E pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, que é o consolador da tua igreja, que é aquele que tem nos dado graça, que tem nos dado sabedoria, que este mesmo Espírito Santo esteja nos fortalecendo agora, nos dando o entendimento que vem do Senhor, para que possamos, ó Deus, falar da tua palavra que é viva, que é eficaz. Senhor, nós sabemos que ela alcança, que ela chega a lugares que ninguém e nada pode chegar. Por isso, ó Deus, que os nossos olhos espirituais, que a nossa alma, Senhor, esteja sedenta pela tua palavra, e que possamos, ó Deus, ser transformados por ela a cada dia, a cada momento. Obrigado, Senhor, por estes momentos, e que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós lemos e entendemos Jesus, né, na sua maneira de ser, eu digo isso porque Ele está vivo, sempre gosto de frisar isso. O tempo para Deus é algo que o ser humano não consegue entender. A questão do tempo, espaço, o presente, o passado, o futuro. Então nós entendemos que o Senhor, Ele fez todas as coisas. O Gênesis e o Apocalipse, eles estão próximos para o Senhor. Para nós não, mas essa compreensão metafísica da palavra, do viver, essa dinâmica que nós entendemos e enxergamos em Jesus, é algo maravilhoso e sobrepõe a nossa compreensão de tempo e espaço. E Jesus, ele é totalmente fora dos parâmetros humanos de compreensão de milagre, de Deus, de tudo que nós
pensamos a respeito do que é fora da nossa realidade. Eu estou dizendo isso porque Jesus, ele encontrou um povo, o seu povo, ele, enquanto judeu, ele encontrou um povo preso às tradições, à religiosidade. Ele, no seu ministério, ele veio, como a palavra do Senhor nos mostra claramente, ele sendo Deus. Ele mesmo diz aqui, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que todas as coisas que nós entendemos viessem a existir, ele teve coragem de dizer, eu sou. A mesma palavra que o Senhor falou a Moisés. E ele continua sendo. Ele complementava esse eu sou com diversos adjetivos a respeito de si próprio. Corajoso. Mas ele encontrou um povo preso, irmãos, às suas tradições e religiosidades. Eu não estou querendo dizer que tradição é ruim, mas a religiosidade, ela é, não a religião, não o conceito de religare, não, mas o conceito de religiosidade, colocando a ação de Deus, o amor de Deus, a maneira de Deus agir acima daquilo que as pessoas compreendem como correto, como tradicional, e como aquilo que vem de tempos em tempos e não pode ser mudado. Foi exatamente assim, irmãos, que Jesus encontrou o seu povo, preso às tradições. O texto em que nós lemos, ele nos mostra bem isso. Não somente nesse texto, mas em outros textos nós enxergamos bem isso que eu estou mostrando. Isso, um dos pontos que eu quero meditar com vocês nesse texto hoje. O julgamento que o homem faz. Estou falando do texto das pessoas que viveram nesse momento, mas de uma certa forma, hoje também, as coisas não mudaram muito. As pessoas julgam o tempo todo. As pessoas julgam, vocês estão me julgando agora. Aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou interpretando ou tentando interpretar através da palavra de Deus, inconscientemente vocês estão julgando se o que eu estou falando é correto ou não, independentemente de fé ou qualquer outra coisa. Mas o ser humano é assim, nós julgamos, nós olhamos e julgamos. O que eu peço ao Senhor é para que esse julgamento que também está dentro de mim, ele seja conforme aquilo que o Senhor é, ou conforme o Senhor julga. Esse é o meu pedido. Como Ele julga, pelo menos nós temos que nos aproximarmos desse tipo de julgamento, que é um julgamento puro, um julgamento santo, um julgamento que não destrói, mas um julgamento que vai sempre tentar trazer de volta a vida, trazer de volta a esperança. Glória a Deus. E esses homens estavam julgando os discípulos de Jesus, aqueles que estavam andando com Jesus, as pessoas que estão aqui, irmãos, nós que fazemos parte da igreja do Senhor, e muitas vezes não estamos entendendo a mensagem do Senhor Jesus, não estamos compreendendo o que realmente Ele quis dizer, o porquê que Ele tratou as pessoas como tratou, o porquê que Ele veio ao mundo. Quem pecou? Quem pecou? Eles perguntaram a Jesus. Quem pecou? No inconsciente coletivo judaico, as pessoas estavam passando por aquilo que elas estavam passando porque alguma coisa estava errada.
Seus pais pecaram? Ou até mesmo ele, como eles colocaram aqui na pergunta a Jesus? Se estamos passando por uma adversidade, alguma coisa aconteceu? Algum pecado nós cometemos, segundo esse entendimento dos discípulos de Jesus e também de toda a cultura, praticamente toda, daquela época, daquele período? Quem pecou, irmãos? O porquê que nós estamos passando pelo que nós estamos passando? Vamos olhar para, não somente de uma forma subjetiva, mas de uma forma coletiva. Eu, enquanto homem, o porquê que eu estou passando pelo que eu estou passando? A igreja, enquanto igreja, o que a igreja está passando? O porquê que a igreja está passando, o que ela está passando? E a nossa nação, a nossa sociedade, esse é o conceito. E Jesus, ele vem e traz uma outra concepção. Ele muda a forma de julgar, ele dizendo, não, nesse caso e em outros casos, não é isso. O que está acontecendo com essa pessoa, o que aconteceu com essa pessoa, o motivo pelo qual ele veio ao mundo dessa forma, não tem nada a ver com o que vocês estão pensando. Isso aconteceu para que a glória de Deus viesse a ser manifestada. Vejam, irmãos, a diferença de Jesus para outros deuses. Veja a diferença desse Senhor que nós servimos para outros senhores. Os deuses da mitologia grega, eles são vingativos, têm sentimentos humanos, gostam de se relacionar entre si, também com os homens. Nós não acreditamos em outros deuses, porque nós sabemos que não existem outros deuses. Não existem outros deuses, só existe um Deus. Aleluia. Um Deus que é triuno, que criou o céu e a terra e mantém todas as coisas segundo o seu poder. Esse é o Jesus, Filho de Deus, nosso Mestre, nosso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, no capítulo 18 do livro de Ezequiel, o Senhor usou a vida do profeta para esclarecer algo maravilhoso para aquele povo, para o povo de Israel. Porque lá desde Deuteronômio, esse mesmo conceito de pecado de geração a geração estava no inconsciente, como eu falei, das pessoas. E lá no mesmo Antigo Testamento o Senhor já esclareceu. Em outras palavras, eu quero dizer para vocês, o que o Senhor mostrou para o profeta é simplesmente que o fato de que meu pai errou, por exemplo, pai, posso usar a sua figura? Se o meu pai errou, o pecado do meu pai, ele não vai afetar a mim. Não vai afetar a mim. Não carregue esse estigma. Não carregue esse peso em cima da sua vida. Ah, porque o meu pai, os meus avós, os meus tataravós, eles eram pagãos, eles eram isso, eles fizeram isso, fizeram aquilo, e tudo isso está vindo sobre a minha vida. Não, em nome de Jesus Cristo, tudo isso está quebrado, todos os erros, tudo aquilo que ficou para trás, tudo aquilo que aconteceu não tem nada a ver com a tua vida. A partir do momento que você toma consciência de que você tem a oportunidade de fazer de novo, de começar de novo, nenhuma maldição há sobre a tua vida, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nada do que foi falado, nada do que foi pregado, nada do que foi
pode mudar essa palavra do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida. Tenha isso em mente. Não carregue estigmas. Não carregue. Seja uma pessoa livre. Comece a adorar a Deus. Não importa o que aconteceu ontem, irmão. Não importa o que aconteceu ontem, porque nós erramos continuamente, mas o Senhor, Ele nos perdoa. Eu sempre falo uma coisa para vocês: a única coisa que Deus não suporta, a única coisa não, né? São muitas coisas, mas uma das coisas que Deus não suporta, eu sempre digo aqui, é o cinismo. Pessoas cínicas. Por exemplo, falando aqui de uma forma bem simples: eu vou pecar, porque Deus é amor e Deus perdoa. Consciência cauterizada, cínico, Deus não tolera, irmão. Algumas pessoas, outro dia eu vou confessar aqui para vocês uma coisa. Eu estava sozinho, e tem uma passagem que eu sempre lembro, e eu já até comentei com vocês. Uma vez uma mulher entrou no elevador com um ator, acho que foi Robert Redford, e ela olhando para ele assim, admirando, né? Um artista famoso, perguntou: você é o verdadeiro Robert Redford? E ele falou, olhando para ela: só quando estou sozinho. O verdadeiro eu, só quando nós estamos sozinhos. Mas o salmista Davi, o rei Davi, ele nos lembra, Salmo 139: para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se eu descer no mais profundo mar, ali também o Senhor está. Para onde fugiremos, irmãos? Ninguém foge dos olhos do Senhor. Eu estava ali sozinho e de moto, né? Foi agora esses dias. A Esther está aí? Eu falei assim: acho que eu vou me divertir, né? Vou para algum lugar aí. E não estou falando de divertir com mulherada, não. Vou sair. Não tem ninguém vendo. Não devo nada para ninguém. Irmãos, na hora o Espírito Santo falou comigo: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Eu não peco. Eu não peco por amor a Deus. Por amor a Deus. Nós temos que entender quando Davi colocou: Senhor, a tua palavra escondi dentro do meu coração para não pecar contra ti. Porque quando ele pecou com Betseba, lá no Salmo 51 ele falou: Senhor, contra ti eu pequei. Quando nós erramos, quando nós pecamos, queridos, nós não estamos pecando contra o nosso irmão, contra a nossa esposa, contra o nosso pastor. Nós estamos pecando contra Deus. Estamos afrontando o nosso Deus, que exige de nós que nós vivamos em santidade, que exige que nós pensemos com os nossos pensamentos cativos ao Senhor.
Quando nós decidimos na nossa alma fazer algo, nós primeiro temos que pensar que nós estamos fazendo contra o nosso Criador ou a favor do nosso Criador. A oportunidade que eu tenho, irmãos, de fazer a obra aqui nessa terra, eu não estou fazendo para a igreja, eu não estou fazendo para a comunidade, eu não estou fazendo para a sociedade. A oportunidade que você tiver de servir, de fazer o bem, você está fazendo para o teu Criador, para o teu Deus. Quando a igreja, quando nós entendemos isso, as coisas vão começar a andar. Nós vamos começar a andar em direção à cruz do Calvário. É isso que as pessoas não entendem. Eu posso satisfazer a minha carne, eu posso satisfazer os meus desejos, mas eu vou estar pecando contra o meu Senhor, o meu Criador. E eu posso dizer com toda certeza como é bom servir a Deus. Como é bom servir a Deus, como é bom dizer não. Como é bom dizer não aos prazeres da carne, aquilo que a minha carne quer fazer. E nós sabemos que é assim, mas quando nós conseguimos, quando nós decidimos dizer não, irmãos, o Espírito Santo derrama algo sobre a tua vida. Esse amor, esse algo tão substancial, mas é abstrato, que você começa a sentir coisas maravilhosas. Você começa a chorar quando você lê a frase de um louvor. Você começa a glorificar ao Senhor quando você lê a palavra de Deus. Você começa a adorar a Deus quando você olha para uma criança e quando você tem a oportunidade de dar um abraço em alguém. Tudo isso o Espírito Santo faz com a tua vida quando você decide negar a si mesmo. Em primeiro lugar, irmãos, nesse texto, porque talvez seja a palavra que mais passa pelas mentes. Por quê? Essa palavra tão pequena, mas que todos os dias as pessoas ficam perguntando: o porquê isso? O porquê aquilo? Por que essa tragédia aconteceu? No texto em que nós lemos, eles perguntam: mas quem pecou? Por que ele está assim? Em outras palavras, por que ele está cego? Por que ele nasceu cego? Por que tanta tragédia? Por que tantas coisas acontecem? Irmãos, eu quero aqui dar só um exemplo que gerou algumas interpretações estranhas à maneira de Deus agir. Algum tempo atrás aconteceu um tsunami no Japão. Uma coisa terrível. Eu até tive a oportunidade de meditar sobre esse tema em um dos textos que eu escrevi pela manhã. Por que Deus permite, vamos pensar dessa forma, de uma forma macro, uma tragédia como aquela acontecer? Irmãos, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. E nós tivemos a oportunidade de ver mais uma vez o amor que existe entre o povo japonês, o respeito que eles têm pela vida. Eles não ficaram prostrados, não ficaram esperando, não ficaram nada, esperando as coisas caírem do céu, não ficaram reclamando, não, eles se ajudaram. Em pouco tempo eles levantaram as cidades que foram destruídas por aquela tragédia. É isso que Deus quer, irmãos. Quando uma tragédia acontece, o Senhor quer que nós venhamos a nos unir cada vez mais, que o amor que existe em nós possa florescer. Nós temos que ajudar, porque é na tragédia, no momento de sofrimento, que nós crescemos espiritualmente enquanto pessoas, enquanto seres humanos. É na tragédia, é no sofrimento. É difícil as pessoas crescerem quando está tudo bem. É difícil. Pergunta para o seu filho o valor das coisas que ele tem. Pergunta. Se foi você que deu de mão beijada,
Pergunta se ele vai dar valor agora quando ele trabalhou, quando ele conquistou. O valor é diferente. É diferente. Na mesma linha de pensamento, isso aconteceu para que a glória de Deus pudesse se manifestar, como nós falamos agora. No verso 3, na segunda parte. Então, quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, dizendo que todas as coisas, às vezes nós passamos batido pelas palavras, ele não fala algumas coisas cooperam. Talvez 3 coisas cooperam. Não. Ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por Ele. Então são todas as coisas. Até os meus momentos de fraqueza, até os meus momentos de dúvida, e até mesmo a enfermidade que possa estar acometendo o meu corpo, tem um objetivo de cooperar para o bem. Em terceiro lugar, irmãos, um milagre que tanto esperamos, ele pode acontecer por etapas. Deus é soberano, Ele faz do jeito que Ele quer, de uma maneira diferente. Jesus precisava, algumas pessoas lendo esse texto falam: nossa, mas que estranho. Jesus cuspiu no barro, fez ali um pouquinho, uma massa e colocou nos olhos. Por quê? O que o Senhor quis dizer com isso? Que as coisas não acontecem de uma vez, elas podem acontecer aos poucos. E Ele faz do jeito que Ele faz e do jeito que Ele quer fazer. Quando o milagre de Deus acontece, irmãos, em quarto lugar, algumas pessoas não acreditam, não reconheceram o homem. No decorrer do texto você vai perceber, ele ficou são, ficou curado. E aí as pessoas: mas quem é esse? Não o reconheceram. Esse é aquele que estava mendigando, era aquele mendigo que ficava aqui. Irmãos, eu olho para a vida de alguns irmãos hoje e eu vejo o milagre de Deus. Eu reconheço que foi Deus. Aqui literalmente um cego voltou não, né? Começou a enxergar. Mas eu vejo hoje irmãos que eram cegos espiritualmente e que hoje, por amor, pela graça, por um milagre, hoje enxergam espiritualmente coisas que não enxergavam antes. E como essas pessoas estão bem, como essas pessoas estão glorificando o nome do Senhor. Nós estamos vendo com os nossos próprios olhos o milagre de Deus na vida das pessoas. Os religiosos, irmãos, os hipócritas, nunca vão ficar contentes quando alguém recebe uma bênção. Isso que aconteceu nesse texto. Lembra que eu estava falando sobre religiosidade, sobre tradições? Irmãos, Jesus, Ele é diferente, Ele ama. Ele quer o seu bem, Ele quer o nosso bem. Eles estavam preocupados, eles estavam questionando por que Jesus curou mais uma vez no sábado. Por que Jesus questionou? Porque eles estavam questionando mais uma vez o porquê que Jesus curou no sábado. Jesus não estava nem aí, não estava nem um pouco preocupado com o que eles estavam pensando.
pessoas ruins, pessoas tradicionais, assim, no sentido de serem religiosos para o mal, numa interpretação ruim de tudo aquilo que Deus é. Irmãos, Jesus é amor, e Ele não está preocupado com datas, Ele não está preocupado com lugares, Ele não está preocupado com roupas, Ele não está preocupado com coisa nenhuma, Ele somente está preocupado com o teu bem. Como nós cantamos aqui, o Tino falou no início, o Senhor ainda faz milagres, o Senhor ainda quer nos curar, o Senhor ainda quer nos ver bem, Ele quer o melhor para as nossas vidas. Eles estavam preocupados, olha, mas por que Ele curou no sábado? Por que esse homem faz tantas coisas assim? Por que isso, por que aquilo? E Jesus só estava preocupado com aquela vida. Você se alegra quando alguém recebe uma bênção? Amém. Então eu creio que o Espírito Santo de Deus habita em você. Glória a Deus. Você se alegra quando um irmão seu está se dando bem, está sendo abençoado, seja qual área for da vida dele, ele está feliz, ele está ajudando, ele está entendendo o Evangelho. Se você se alegra, eu creio que o Espírito Santo de Deus habita em você. Mas se esse sentimento, irmãos, que mata, esse sentimento que já matou tantas pessoas, que é a inveja, tem tentado entrar no teu coração e tem conseguido, peça misericórdia ao Senhor. Arranque ele de dentro de você, para que você possa viver exatamente como Jesus quer que você viva. O milagre aconteceu na vida daquele homem simplesmente por causa do amor de Jesus. Do amor ao ser humano que ele tem, do amor que ele tem também a cada um que está aqui. Vejam, irmãos, que de uma forma diferente de outros episódios, de outras passagens, esse homem não demonstrou nenhuma fé. Ele não demonstra nenhuma fé. Partiu de Jesus. Jesus chegou até ele, mas a palavra de Deus não é clara, mas provavelmente eu entendo, eu creio naquilo que eu vou falar para vocês agora. O coração deste homem, deste anônimo, deste cego, era um coração bom. Glória a Deus. Um homem bom, um homem que aguardava no Senhor, um homem que não reclamava, um homem que estava ali entendendo a sua própria situação, mas não murmurava. Não está no texto, mas eu creio, irmãos, que Jesus, ele se aproxima de pessoas assim. Ele se aproxima. O Espírito Santo, ele sonda pessoas assim, que tem uma boa índole, que tem um coração bom, que não fica lambendo as suas próprias feridas, que não são vítimas, que não reclamam, que não colocam a culpa nos outros por causa do seu próprio estado, mas assumem as suas responsabilidades diante de Deus. Eu creio que Jesus se aproximou daquele homem por causa do coração e das intenções daquele cego. Em nome de Jesus, que nós possamos aprender cada vez mais com exemplos como esse, para a glória de Deus. E as palmas louvam ao Senhor.